Olá, meus irmãos, boa noite, boa tarde ou até bom dia para você que está assistindo essa aula, não importa da onde, o que importa é que estejamos conectados na palavra pelo Espírito. É um prazer poder estar aqui mais uma vez com vocês e concluindo um entendimento breve, porém muito profundo acerca da vida orgânica da igreja, os pilares que sustentam o organismo vivo da movimentação do corpo de Cristo na Terra. É muito importante termos a consciência do que é a igreja e de como ela se movimenta, para que possamos nos achegar a uma revelação clara e concreta da pessoa de Jesus Cristo. Por isso eu quero encorajar você a assistir às aulas anteriores desse módulo, para que você possa ter clareza e um pouco mais de entendimento acerca do que é a igreja e quais são os pilares fundamentais da vida orgânica do corpo de Cristo. Se você não assistiu ainda, corre lá no nosso site, assiste às aulas anteriores para que você fique informado, instruído e esclarecido acerca desse poderoso assunto. Você só conseguirá ter uma revelação clara e concreta de quem Jesus verdadeiramente é, se você entender primeiro a sua obra na igreja. Então eu quero encorajar você a colocar a mão no teu coração para que nós possamos orar juntos e buscar a graça do Senhor para esse entendimento. Vamos lá? Põe a mão no teu coração, se você pode, feche os seus olhos, incline a sua cabeça. Precioso Espírito Santo, nós nos remetemos ao Senhor agora e eu te peço, em nome de Jesus, que derrame a sua graça e o teu favor, a tua eterna bondade, sobre cada um dos irmãos que estão conectados comigo agora. Eu te peço que o Senhor traga clareza ao nosso entendimento, para que possamos sim estar firmados, alicerçados na tua santa palavra, caminharmos em força, em convicção, mediante a revelação de quem tu és. Pai, eu te peço, em nome de Jesus, derrama o teu Espírito Santo e nos concede a graça do entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu quero concluir esse entendimento acerca da vida orgânica da igreja, relatando que existe nesses dias um entendimento muito superficial acerca do que a igreja de Jesus Cristo é, mediante o que as igrejas congregacionais são. Porque a igreja do Senhor Jesus está em partes em cada congregação que existe na face da terra. Ou seja, uma congregação em si não pode ser a totalidade da igreja de Deus. Por quê? Porque cada congregação foi chamada para esclarecer uma parte do corpo de Cristo com os membros que se reúnem com ele. Nenhuma congregação consegue ou conseguiu tocar todos os crentes da face da terra. Por isso que nenhuma congregação tem a completude do corpo de Cristo. Você só vai conseguir entender a completude do corpo de Cristo se você tiver a consciência de que a congregação que você participa, de que você compõe, a congregação faz parte da igreja e não é a igreja que faz parte da congregação. Se você tiver esse entendimento, você vai saber que a denominação A não está competindo com a denominação B. Pelo contrário, a denominação A está completando a denominação B, que completa a denominação C, e todas as congregações da face da terra compõem a completude do corpo de Cristo. Como isso é maravilhoso! Se nós não entendermos assim, vamos acreditar que toda a igreja de Cristo se resume na minha congregação a qual eu faço parte. Não. Deus deu para cada congregação uma parte do corpo de Cristo, para que juntos nós possamos ser cooperadores uns dos outros
e chegarmos na plenitude do corpo de Cristo. Isso para mim é a beleza da igreja, está aí. A beleza da igreja está na insuficiência de cada congregação. A beleza da igreja está em saber que hoje eu presido o Ministério Casa do Leão e a beleza da igreja está em saber que o Ministério Casa do Leão carrega uma pequena parte do corpo de Cristo. E o Ministério A, B ou C também carrega uma parte. E se ele estiver fazendo bem a parte dele e eu estiver fazendo bem a minha parte, nós vamos cooperar com a igreja do Senhor Jesus na face da terra. Isso é poderoso. E eu quero que isso fique muito bem claro para você. Porque você só vai conseguir fluir no seu chamado pessoal se você entender qual é a parte da igreja que cabe na sua congregação. Por exemplo, o ministério da Casa do Leão é um ministério apostólico. Logo, eu sei que aquele ministério apostólico ele vai trazer evidências sobre nações, sobre um mover profético, sobre trabalhos sociais, sobre tocar a sociedade. Porque é um ministério voltado para o fundamento apostólico. Logo, se você é um membro de Casa do Leão, entende isso, você vai conseguir entender qual é a sua parte dentro dessa congregação. E você vai entender que, olha, se a congregação a qual eu faço parte tem uma mentalidade apostólica de servir a cidade, de interceder pelas nações, de estabelecer um mover profético, eu preciso me encaixar dentro desse lugar. Senão eu nunca vou conseguir fluir. E eu preciso encontrar uma outra congregação que seja verdadeiramente a minha casa, que tenha a mesma identidade e eu possa fluir naquele lugar. Então existem algumas congregações que foram chamados para evidenciar o ensino. São ministérios de mestres eficazes. E ali eles têm faculdades de teologia, universidades, estudos e cursos e formações. E o estudo bíblico é a maior evidência daquele ministério. E então alguém que está ali, está querendo, olha, nós precisamos ir para a rua, cuidar dos pobres, e talvez o pastor fala, não, mas a nossa parte é a gente se reunir na mesa para esquadrinhar as escrituras. E você vai estar querendo fazer algo que não condiz com a sua congregação. Logo você vai se tornar infrutífero. E você precisa entender, opa, essa casa, por mais que eu goste das pessoas, ela não é a minha casa espiritual. Porque a minha casa espiritual precisa estar em conformidade daquilo que eu carrego com aquilo que esse ministério carrega. Está ficando claro para você? Será que você está conseguindo entender que existe uma particularidade do corpo de Cristo entregue para cada congregação? E se você entender isso, você vai conseguir fluir no teu chamado pessoal, se entender o chamado congregacional que você está inserido. Por favor, medite sobre isso, pense, porque essa é uma chave para você poder fluir. Não tente voar dentro de um ambiente que foi chamado para nadar. Não tente correr dentro de um ambiente que foi chamado para galopar. Você precisa entender o que aquele ambiente foi chamado para fazer, para que você possa estar em conformidade com aquilo. E a sua vida ministerial com certeza vai deslanchar. Então, esse é o entendimento que eu preciso deixar claro para você. O corpo de Cristo na face da terra distribuiu suas particularidades dentro de uma multiforme sabedoria em várias congregações, várias denominações na face da terra. Por isso, Casa do Leão não é a igreja de Jesus Cristo. Casa do Leão compõe a igreja de Jesus Cristo. Não é a igreja de Jesus que compõe Casa do Leão, não. Casa do Leão compõe a igreja de Cristo com a parte que nos cabe. A Assembleia de Deus compõe o corpo de Cristo com a parte que cabe. A presbiteriana compõe o corpo de Cristo com a parte que cabe. E assim cada instituição cristã compõe o corpo de Cristo com a parte que o próprio Cristo distribuiu. Isso é belíssimo. Aprenda isso em nome de Jesus. E eu quero me basear no livro de 1 Coríntios, capítulo 12.
por favor, nós vamos discorrer a palavra de Deus e aprofundar o nosso entendimento para concluir a vida orgânica da igreja. 1 Coríntios capítulo 12. E nós vamos ler a partir do versículo 12. E eu quero convidar você, aliás, convocar você a muita atenção na leitura do texto bíblico. Vamos ler? 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12, diz assim: Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque eu não sou mão, eu não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque eu não sou olho, eu não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, aonde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, aonde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Versículo 19. Se todos, porém, fossem um só membro, aonde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça dizer aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Versículo 26. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura não são todos apóstolos? Ou porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Versículo 31. E eu quero que você, se puder, repita comigo. O versículo 31. Vamos lá, diz assim: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Irmãos, esse texto é rico, poderoso, para cura da falta de identidade da congregação e de muitos crentes. Porque muitas vezes nós estamos olhando para o corpo de Cristo, a um modo geral, e entendemos que uma única expressão do corpo de Cristo é que é literalmente a igreja. Então, por exemplo, nós olhamos para a expressão evangelística da igreja, e nós passamos a acreditar que é necessário
que a igreja se resume em evangelizar. E se a gente não está evangelizando, não somos a igreja. Não fazemos parte da igreja. Mas esse texto esclarece que não importa qual seja a expressão do membro, o que importa é que o membro esteja ligado no corpo. O menor membro que tem a menor expressão, se faz parte do corpo de Cristo, faz parte da igreja. Isso é lindo. Porque na particularidade de muitos crentes, eu já tenho lidado com isso há alguns anos e promovido cura a algumas pessoas que por não terem uma expressão de pregador ou por não serem cantores ou intercessores ou nem mesmo por terem uma expressão pública, se conseguem incluir na igreja. E não entendem que pelo simples fato de estarem envolvidos na igreja, servindo na cooperação da estrutura, na cooperação orgânica de um abraço, de um conselho, de um simples momento de comunhão na mesa, não conseguem se sentir úteis no corpo de Cristo. Porque fomos limitados a entender que a vida orgânica da igreja se resume ao que realizamos ministerialmente, mas não é. A vida orgânica da igreja não se resume no que manifestamos ministerialmente. A vida orgânica da igreja está relacionada a tudo aquilo que diz respeito à evidência de Jesus Cristo. Se Jesus sentou-se na mesa com seus discípulos e teve vários momentos de comunhão com eles, será que se você promover também um tempo de comunhão e de mesa com seus irmãos, você não está representando Jesus ali? Jesus dedicou-se ao serviço, até mesmo lavando os pés dos seus discípulos. Será que se você se colocar em uma condição de servo e varrer a casa de um irmão, talvez dar uma cesta básica para o irmão necessitado, será que você não está expressando Jesus nestas obras? Por que é que a satisfação só vem quando realizamos uma obra ministerial? E por que é que não conseguimos encontrar a mesma satisfação quando realizamos uma obra orgânica no cotidiano? Sabe por quê? Por falta de entendimento do que é a igreja de Jesus Cristo. Por falta de entendimento do que é a igreja de Jesus, nós resumimos igreja ao simples ato ministerial que a congregação está exercendo. Isso não limita a igreja de Deus. A igreja de Jesus Cristo, ela é ilimitada, ela é orgânica. E você pode sim ser um membro operante, fluente, um membro que vai viver, ouça isso por favor, um membro que vai viver uma vida plena com Cristo e frutífera entre os homens. Se você entender que o que Deus quer que você faça já está dentro da sua identidade, já está dentro de você, você só precisa fluir. Quando é que eu descobri que Deus me chamou para ser um pregador do evangelho? Quando eu olhei para dentro de mim e eu vi que eu vendia óculos para cego. Quando eu vi que o meu negócio era falar. Não importa, eu ia lá e eu vendia, eu fluía, eu conversava. Eu sempre fui uma pessoa que sabia vender o produto. Eu trabalhei como vendedor de colchão, trabalhei como vendedor de plano de telefone. Eu já trabalhei de vendedor até do McDonald's. Em tudo isso eu sabia entender o produto e eu sabia vender para o cliente. E quando eu olhei para dentro de mim, falei, cara, eu só preciso entender a Bíblia e poder transmitir ela para as pessoas. Então já estava dentro de mim o ser pregador. E eu não precisava de um púlpito para exercer a minha vocação. Eu comecei a fazer isso no fundo de uma casa, na mesa, pregar para 2 ou 3 pessoas, até que o meu pai espiritual viu em mim um pregador e foi me dando legalidade para exercer isso no ministério.
Mas se eu não tivesse oportunidade de exercer no ministério, eu exerceria em qualquer lugar, porque isso é quem eu sou, está dentro de mim, eu nasci para pregar. Quem convive comigo sabe que em 5 minutos sentado, eu já estou pregando, porque isso está dentro de mim. Outras pessoas têm uma graça para servir. Em 5 minutos sentado, já está levantando para ir buscar uma xícara de café para servir para os irmãos. Em 5 minutos sentado, já está planejando alguma coisa que pode fazer para comer, porque daqui a pouco já vai dar a hora da comunhão. Tem pessoas que foram chamados para cantar e em 5 minutos sentados já estão cantando. Sabe, a nossa vocação está latente dentro de cada um de nós. Você só precisa entender que a igreja do Senhor, ela vai além da estrutura ministerial. E você pode, através do seu abraço, através da sua solidariedade, através da sua generosidade, através do seu serviço, através da sua inteligência de solucionar problemas, solucionar questões, você pode cooperar com o corpo de Cristo na face da terra, sendo quem você nasceu para ser. Já está dentro de você. Agora, você só vai conseguir fluir se você entender isso. Entender que a vida orgânica da igreja não se resume na atividade ministerial. Porque a atividade ministerial foi dada para aqueles que têm uma vocação integral no ministério. Os apóstolos que foram dados ao ministério, os profetas, os pastores, os missionários, pessoas que foram chamadas para viver isso. E nem todos foram chamados para viver isso. Então, se não foram chamados para viver integralmente no ministério, não fazem parte do corpo de Cristo? Não fazem parte da igreja? Não! Você faz parte do corpo de Cristo e você precisa fluir dentro daquilo que queima dentro do seu coração. O que você gosta de fazer? Bolo? E quantos bolos você já fez para dar para os moradores de rua? Queima dentro do seu coração. Eu nasci para fazer bolo. E quantos bolos você já fez para servir a comunhão dos irmãos na igreja? Quantos bolos você já fez para servir os moradores de rua, para servir os pastores e missionários? Não, mas o que queima dentro de você é fazer bolo. Mas você está condicionada que para fazer parte do corpo de Cristo você tem que ser um pregador. Isso te abate. Porque você não vai conseguir pregar. Mas para fazer bolo você flui. Está entendendo o exemplo que eu te dei? Que na vida orgânica, a igreja precisa entender isso. Na vida orgânica é que a igreja se manifesta. Irmão, se você entender isso, você nunca mais vai ficar em crise de inutilidade. Nunca mais. Você vai falar, cara, eu sei fazer um arroz que ninguém sabe. Eu sei que eu nasci para fazer arroz. A partir de hoje eu vou fazer o arroz para os moradores de rua, vou fazer o arroz para a comunhão da igreja. Então você precisa entender qual é a sua vocação. Se você entender qual é a sua vocação, você vai exercer isso em favor da sociedade, em favor dos irmãos, e você vai ser útil para o corpo de Cristo. Será que você está me entendendo? Da mesma maneira que a amplitude do corpo de Cristo na terra delegou características para cada congregação carrega uma identidade peculiar do corpo de Cristo, você também carrega uma parte peculiar do corpo de Cristo. E você vai conseguir, meu irmão, fluir poderosamente, se você entender o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12. De que não importa se você é olho, se você é pé, não importa se você é nariz, o que importa é que com aquilo que você faz parte e é útil do corpo de Cristo, para o corpo de Cristo, se você estiver inserido em uma congregação que também carrega uma parte do corpo de Cristo. Isso é poderoso demais. Poderoso. Acho que isso é suficiente para trazer uma fluência para a tua vida, um destravamento para o teu ministério. O problema dessa geração está na comparação. O que o outro faz é bem visto. Eu quero fazer também para ser bem visto. Mas o texto que nós lemos diz que aos que nos parecem menos dignos no corpo, a este nós damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos,
revestimos de especial honra. Deus está falando que existe uma honra superior para a irmãzinha que está fazendo o arroz para a missão. Existe uma honra superior para o irmãozinho que está cuidando dos carros do estacionamento. Existe uma honra superior para o que varre o salão da igreja. E às vezes as pessoas estão achando que a honra maior está no pregador do altar. Mas a Bíblia diz que a honra maior está naquele que tem uma menor expressão e uma menor visibilidade. É o que as Escrituras dizem. Isso precisa trazer cura para você. Porque a sua mente precisa entender, uau, eu posso fazer parte do corpo de Cristo, cooperar com a minha congregação, exercendo simplesmente aquilo que Deus colocou dentro de mim, sem precisar receber um cargo ministerial. É isso aí. Você pode fluir no corpo de Cristo sem ter um cargo ministerial. Você pode cuidar dos pobres, dos necessitados, servir a sua congregação, visitar os irmãos, sentar na mesa, pregar o evangelho, falar de Jesus, cantar. Tudo aquilo que Deus pôs dentro de você, você pode fazer aonde você estiver, no seu trabalho, na sua família, na faculdade, na escola, na rua, na vizinhança, na praça, no comércio, aonde você estiver, flua em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Querido, eu fico muito encorajado quando o Espírito Santo me usa para compartilhar um ensinamento desse, porque eu sei que se você entender, o corpo de Cristo vai avançar poderosamente. Então eu quero orar com você nesse momento, para que isso fique muito claro. E concluindo esse módulo da vida orgânica da igreja, trazendo para você um destravamento, trazendo para você um rompimento. Então o conselho que eu te dou é, entenda que a congregação que você faz parte é uma parte do corpo de Cristo. É uma parte da igreja de Jesus Cristo. Agora entenda, qual é a parte que a sua congregação carrega? Qual é a parte que Jesus deu para a sua congregação? E depois, entenda com aquilo que você carrega, como é que você pode cooperar com a sua congregação que está cooperando com o corpo de Cristo. Entenda isso. Você vai fluir poderosamente. Olha, eu sei que a minha congregação, Casa do Leão, é uma congregação apostólica que tem um ênfase em tocar a sociedade, em cuidar dos necessitados. Tem um fundamento na casa de oração, como um mover profético. Então eu sei como eu posso cooperar. A minha parte cabe no trabalho social, a minha parte cabe no trabalho congregacional, a minha parte cabe na casa de oração, no trabalho profético. E você vai olhar para dentro de você e ver que a parte que te cabe também vai caber dentro do que da sua congregação carrega. Com certeza, você será pleno, feliz e realizado no seu ministério. Amém? Coloque a mão no teu coração, eu vou orar com você para encerrarmos esse tempo poderoso na presença de Deus. Pai, neste momento, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade que nós temos de estar diante da sua palavra, sendo instruídos com sabedoria pelo teu Espírito Santo. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado, Espírito Santo, pela tua sabedoria que nos instrui, nos conduz e nos cura, nos trazendo clareza, Senhor, do teu plano, da tua obra e nos deixando legais para fluir naquilo que o Senhor tem e está fazendo na face da terra. Obrigado, Espírito Santo. Nós remetemos toda a honra, glória ao teu nome. Eu oro por cada um dos irmãos que estão ouvindo essa aula agora. E eu te peço, Espírito Santo, visita cada coração, promovendo uma convicção clara do teu corpo e uma convicção clara de cada membro desse corpo. Abençoa os meus irmãos, Pai. Guarda-os na fé em teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido, minha irmã, meu irmão. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até a próxima aula de um próximo módulo
um próximo tema. Fique conectado conosco aí no nosso site. Tem muitas riquezas espirituais para alimentar a sua fé e cooperar com a obra de Deus em tua vida. Amém? Que Deus abençoe.